Bora, pessoal, fazer um giro pelas principais notícias que envolvem a geopolítica nesse final de semana, já que a gente tem notícias importantes aqui que vale a pena, como o Zelensky, que afirma que a guerra vai terminar mais cedo com o Trump como presidente. Bora dar uma olhada nisso, já que a gente tem o Irã, o embaixador negando que se encontrou com Elon Musk, tem o Milley aprontando todas aí no G20, sendo uma pedra de sapato. E a Síria, cara, uma reportagem da Síria que eu acho que vale a pena a gente discutir aqui. Quem governa a Síria? Nesse momento, como está dividido esse território, que é um dos territórios mais significativos e importantes dentro daquela região do Oriente Médio. Mas antes da gente começar, claro, tem que te fazer aquele convite. Aproveita para se inscrever no canal aí, para não perder nenhuma notícia da geopolítica desse nosso planeta, entender o que está acontecendo. E claro, qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Bora então dar uma olhada nesse giro de notícias. A gente começa, pessoal, com o Zelensky, que afirma que a guerra vai terminar mais cedo com o presidente Trump. Por que será que ele está acreditando nisso, tá, pessoal? Apesar de que ele não falou diretamente muito sobre isso, mas ó, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou ter certo, está certo, né, de que a guerra com a Rússia terminará mais cedo do que terminaria de outra forma, assim se Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos, assim que ele assumir, né? Zelensky diz ter tido uma troca construtiva com Trump durante uma conversa telefônica após a vitória dele nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Não revelou se Trump fez alguma exigência relacionada a possíveis negociações com a Rússia, mas afirmou que não ouviu nada que fosse contrário à posição dele lá na Ucrânia. Trump tem declarado consistentemente que a sua prioridade é encerrar, melhor dizendo, a guerra e parar o que chama de desperdício de recursos dos Estados Unidos referindo-se à ajuda militar com a Ucrânia. É certo que a guerra terminará mais cedo com as políticas que a equipe que agora liderará a Casa Branca vai adotar. Essa abordagem deles é a promessa deles e ao seu cidadão, disse Zelensky em entrevista a veículos de imprensa ucranianos e Suspilai, acho que é assim que se fala, e começamos nisso. O que você acha, pessoal? Você acha que realmente agora temos um caminho para o fim do conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia? A gente sabe que há uma dificuldade muito grande das negociações, já que a Rússia não está muito afim de ceder algumas posições. Mas as relações que se observou no passado entre Donald Trump e o Vladimir Putin não eram tão difíceis como a gente viu com o Joe Biden, que adotou uma política de afastamento realmente com relação à Rússia. Então, pode ser que haja uma negociação que caminhe para o fim do conflito, que já está desgastante, inclusive para a própria Rússia, sem dúvida nenhuma. Ela não vê a hora, a população russa e o próprio Vladimir Putin, a hora de resolver esse conflito. Como a gente está num momento de impasse, já que entra muito dinheiro, entra muita ajuda militar dos países que compõem a OTAN, dos Estados Unidos, há um impasse ali que não consegue se resolver essa situação. Não acho fácil, sinceramente, acho que é uma situação extremamente difícil de se resolver, não é simples, mas como a guerra está sendo duradoura, está sendo cansativa, está sendo desgastante, está gastando-se muitos recursos, pode ser que a gente comece a ver aí uma luz no fim do túnel para o fim desse conflito que já dura algum tempo, já mais de ano, e é claro, as populações dos dois países estão inconformadas com tudo que aconteceu. Então, pode ser que a gente tenha aí uma mudança nos rumos da guerra a partir de 2025. Bora para a segunda notícia, que a segunda notícia também é muito importante, já que envolve o Irã. Irã nega que embaixador tenha se reunido com Musk na ONU e expressa surpresa. Galera, o Irã negou categoricamente nesse sábado qualquer reunião entre seu embaixador na ONU e o empresário americano Elon Musk. Expressou surpresa com a cobertura da imprensa sobre o assunto. O jornal, inclusive, New York Times, né, informou que Musk, aliado próximo do presidente Trump, já provavelmente vai ter cargo no governo de Trump, se reuniu com o embaixador do Irã na ONU na segunda-feira para apaziguar as tensões entre Teherã e seu país. Segundo o jornal americano, que citou duas fontes iranianas anônimas, a reunião entre o bilionário e o embaixador Amir Sayed Iravani durou mais de uma hora na segunda-feira passada em Nova York. O Irã nega categoricamente qualquer reunião desse tipo e expressa surpresa com a cobertura da imprensa americana, informou a agência estatal IRNA, que citou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Ismail Baqei. Estados Unidos e Irã, que já foram aliados próximos, romperam relações diplomáticas lá na década de 1980, pouco depois da Revolução Islâmica que derrubou a dinastia Pahlavi, apoiada por Washington. Durante seu primeiro mandato, 2017 e 2021, Donald Trump promoveu uma política chamada de pressão máxima contra o Irã e restabeleceu fortes sanções contra Teherã, medidas mantidas pelo governo de Joe Biden. Os jornais iranianos, publicados antes do desmentido de Teherã, se mostraram divididos nesse sábado sobre a reunião, utilizando expressões como reunião secreta, novo canal diplomático ou traição.
e pediram para não enxergar a importância do possível encontro. E vamos lá, galera. Como falou ali na reportagem, o primeiro mandato de Donald Trump com relação ao Irã foi uma situação muito delicada para o Irã, que ficou sufocado do ponto de vista econômico e teve que recorrer principalmente à Rússia como apoio econômico e inclusive e comercial, né, principalmente. O que se desenha? Pode ter acontecido realmente nos bastidores. Quando começa a ter fumaça assim, a gente desconfia que onde tem fumaça tem a fogo. Uma reaproximação que seria uma coisa interessante, já que na primeira coisa que eu falei aqui, sobre Zelensky estar mais confiante no fim da guerra, a partir de uma conversa com Donald Trump, pode ser inclusive essa reaproximação, um começo de uma relação que diminua as tensões em guerras que a gente tem no mundo, as principais nesse momento, pelo menos as mais midiáticas nesse momento, porque a gente tem que falar do continente africano e pouco se fala, né, dos conflitos que lá estão acontecendo. Mas as mais midiáticas aqui no chamado Ocidente, nós temos a guerra da Ucrânia e a guerra no Oriente Médio, que envolve Israel e grupos pró-Palestina, o próprio Irã, Hezbollah, Hamas, e alguns grupos e milícias que atuam no Iêmen, na Síria, no Egito, no Iraque. Então você tem ali vários grupos envolvidos. Pode ser que a tentativa de Donald Trump é restabelecer relações com o Irã para fortalecer seu posicionamento na região, diminuir as tensões e trazer um pouco de tranquilidade para que ele possa também buscar outros vieses do ponto de vista econômico para os Estados Unidos. Pode ser? Pode ser, mas pode também não ser. Se o Irã vai aceitar essa aproximação, se há de fato uma aproximação, saberemos nos próximos capítulos. A gente sabe também que nesse momento a situação é delicada, né? Há um ódio genuíno contra o governo de Joe Biden por parte do Irã, por tudo que aconteceu recentemente, pelo apoio incondicional a Israel, pelos ataques desmedidos de Israel e tudo que envolve o governo israelense com apoio dos Estados Unidos. Então, essa política vai mudar para 2025? Talvez, e isso pode trazer um alento para a região com a diminuição dos conflitos na região. Bora agora falar sobre o Milei que anda causando aí no G20, que vai acontecer agora no Rio de Janeiro, mas alguns encontros, algumas reuniões já estão acontecendo, alguns alinhamentos, e o Milei está causando. Bora ver o que ele está causando então. Galera, G20 com o Milei virou uma pedra de sapato para Lula, inclusive no G20, tá aí a imagem de Javier Milei, presidente eleito da Argentina, trancados em uma enorme sala de reuniões em um hotel à beira da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Diplomatas dos países que formam o chamado G20, aos poucos foram percebendo que, de alguma forma, já se temia há alguns dias. Ao longo das reuniões para negociar o texto comunicado final, a chancelaria da Argentina indicou que não apoiava uma menção à taxação de super ricos, uma das principais bandeiras da presidência brasileira, né? No G20. É brincadeira, né? O G20 é o grupo das 19 maiores economias do mundo, além da chamada União Europeia e da União Africana. Neste ano, os grupos vêm se reunindo, vem sendo presidido, melhor dizendo, pelo Brasil, e a cúpula acontecerá no Rio de Janeiro na segunda-feira, dia 18 de novembro, e na terça-feira, dia 19. Em diplomacia, discordâncias durante a negociação envolvendo tantos países são vistas como normais. Não é à toa os Sherpas, termos usados para designar os negociadores de cada país, estão se reunindo há nada menos que 5 dias em um hotel no Rio de Janeiro para tentar finalizar uma versão preliminar do comunicado do governo, dos diferentes governos, né? Discordância séria. Antes da Argentina anunciar sua posição à taxação dos super ricos, o governo também já tinha dado outras demonstrações que esperavam desconfiança entre os diplomatas brasileiros. A primeira teria sido o envio de diplomatas com pouca experiência ou ascendência sobre o governo Milei para as negociações ocorridas durante a presidência do brasileiro no G20, apesar da cúpula de líderes ocorrer apenas na semana que vem. O grupo teve dezenas de reuniões ao longo do ano todo. O envio de delegações pouco experientes foi interpretado como demonstração de pouca deferência, melhor dizendo, dos argentinos pelo G20. A segunda aconteceu em outubro, quando o país foi o único a não assinar a declaração ministerial em favor da igualdade de gênero e do empoderamento da mulher. A medida chamou a atenção de diplomatas porque os termos usados no texto foram aceitos inclusive por países que tradicionalmente se oporiam ao tema como a Arábia Saudita e a China. A decisão argentina foi criticada até pela primeira-dama do Brasil, a Rosângela Silva, durante o evento nessa semana no Rio de Janeiro. A voz de muitas mulheres precisa ser ouvidas e o GT, ou Grupo de Trabalho de Empoderamento, saiu com uma resolução muito forte, muito potente. Infelizmente tivemos um país, que foi a Argentina, que por questões, enfim, não assinou a resolução porque tinha lá no começo da resolução igualdade de gênero, afirmou. A terceira, galera, aconteceu na semana passada, quando o governo argentino anunciou que o país se retiraria das negociações em curso
na Convenção da Organização das Nações Unidas para o Clima no Azerbaijão. E o que a gente vê é um possível alinhamento do Javier Milei a posições de Donald Trump, agora eleito presidente dos Estados Unidos. Posições um tanto quanto controversas, da chamada direita extremista, direita radical, que tomou de assalto o poder em alguns lugares. Tomou de assalto, não. Tomou o poder por medidas populares, né, já que foram votadas pelo povo em alguns lugares. Na Argentina não foi diferente. E que tem, no mínimo, atitudes controversas com relação a temas que são debatidos amplamente no mundo e considerados muito importantes, como a questão da mulher, do empoderamento feminino, da igualdade de gênero e coisas nesse sentido. É absurdo, chama atenção, mas ao mesmo tempo a relevância da Argentina, sinceramente, para a economia global hoje é muito pequena. A situação da Argentina me parece mais uma criação de cortinas de fumaça para os graves problemas que a Argentina vem enfrentando e que não consegue resolver governo após governo. Realmente a preocupação da Argentina deve ser com o bem-estar de sua população, com medidas que possam trazer impacto de melhorias econômicas, de diminuição das grandes mazelas, os problemas que a gente tem visto nos últimos anos na Argentina, que já foi uma economia muito significativa para o mundo, mas que hoje está num segundo, num terceiro escalão, mas que tem um presidente falastrão que gosta de falar muita coisa que muita gente já está aprendendo a nem esquentar mais a cabeça, como está acontecendo lá. Infelizmente, você observar que até grupos de países, representantes de países tradicionalmente conservadores, como é o caso da Arábia Saudita, votar favorável ao texto e a Argentina votar contra, é no mínimo uma brincadeira, uma coisa de uma falta de sensibilidade, entendimento da situação que chama atenção, mas que de fato, como efeito prático, não faz diferença nenhuma. Bora para a última questão hoje, que é uma questão muito importante. Vamos voltar lá a falar do Oriente Médio, falar sobre a Síria. Quem governa a Síria hoje em 2024? Nós tivemos uma revolução em 2011 muito significativa, uma primavera árabe que tomou a Síria. E eu pergunto para você sabe quem governa a Síria? Ou a Síria está dividida, está fragmentada, Bashar al-Assad está no poder? Como está a situação da Síria? Bora lá dar uma olhada nessa que vai fechar com chave de ouro esse giro de notícias de hoje para você. Gente, quem governa a Síria após 13 anos de conflito, desde lá de 2011, né? Após 13 anos de combate, a guerra na Síria ainda continua. Uma revolta pacífica contra o presidente sírio Bashar al-Assad se transformou em uma guerra civil em grande escalada em 2011 e não terminou até agora, né? O conflito deixou 500 mil de mortes, olha isso, ao tamanho disso, tá, pessoal? Se transformou em uma guerra por procuração, proxy, com o envolvimento de outros países da região, como da Rússia, inclusive, aliada de Bashar al-Assad, e dos Estados Unidos. Atualmente, a Síria está dividida em 4 áreas diferentes controladas pelo regime de Assad, ou por vários grupos armados e entidades unilateralmente proclamadas com diferentes ideologias e alianças. Quem controla cada parte da Síria mudou significativamente desde o início da guerra. Vamos dar uma olhada então, ó. Perdendo inicialmente vasto território para as forças rebeldes, o governo do presidente Bashar al-Assad hoje controla 2/3 do país. A maior parte então está na mão realmente do presidente, graças ao envolvimento ativo da Rússia na guerra em 2015, mas especialmente no norte do país, na fronteira com a Turquia. Há várias fronteiras internas traçadas por autoridades autoproclamadas ou grupos armados apoiados por forças internacionais. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente tem um mapa até interessante que mostra quem controla a Síria. A gente tem aqui a Síria, território sírio, né, na divisa com o Líbano. Olha que situação, né, gente? Aqui embaixo vai ter Israel e outros países árabes importantes. Turquia, Iraque, um pouquinho mais à direita vai ter o Irã, Jordânia. Essa área é uma área muito importante do ponto de vista histórico e muito importante também do ponto de vista geopolítico. Mas pensando nessa situação da Síria, né? Quem controla a Síria, pessoal? Nós temos forças lideradas pelos curdos, na divisa com a Turquia, principalmente, né, já que eles estão tentando desenvolver um território para si, criar um território. O Kurdistão é uma nação onde você tem milhões de pessoas, quase 30 milhões de pessoas curdas que não têm um território autônomo, um território para si. Então, reivindicam isso, tanto no território da Turquia quanto no território da Síria. Você tem os rebeldes sírios apoiados pela Turquia e militares turcos. Então, você tem envolvimento das tropas turcas, inclusive nessa região onde você tem muitos curdos. Você tem também forças jihadistas próximos de Alepo. Tem rebeldes sírios também dentro do território, além das forças que são controladas, do território que é controlado pelo governo sírio, pelo Bashar al-Assad, que é a maior porção do território. Mas se você olhar com cuidado, você vai ver que as forças lideradas pelos curdos
ela é bem significativa, né? Dentro dos grupos que estão dentro dessa região. Do leste da capital, Damasco, até as terras que chegam ao rio Eufrates, há mais influência iraniana. Além disso, ainda tem a influência do Irã. A costa do Mediterrâneo, as áreas que vão até lá Damasco, as terras do sul, estão sob influência da Rússia, que ajuda diretamente o governo de Bashar al-Assad. O Irã e a Rússia estão entre os maiores apoiadores do governo de Assad e é por isso que ele ainda controla a maior parte do território. Latakia, o principal porto da Síria no Mediterrâneo, está sob o controle de Assad e tem desempenhado um papel fundamental desde o início da guerra civil. Quem controla Idlib, a pouco mais de 120 quilômetros em direção à fronteira norte, está a província de Idlib, o último reduto remanescente do grupos armados islâmicos que se opõem a Assad. Idlib tem sido controlada por várias facções rivais da oposição desde que as forças do governo perderam o controle da província lá em 2015. Atualmente, está principalmente o controle de Hayat Tahrir al-Sham, HTS, uma organização política e armada islâmica sunita. Ela costumava se chamar Frente Nusra e muitas pessoas conhecem esse nome. Era o braço da Al-Qaeda na Síria, explica Mina El-Almi, especialista em mídia jihadista BBC. Em 2017, a Frente Nusra anunciou que estava rompendo seus laços com a Al-Qaeda, uma vez que os grupos rebeldes locais estavam se recusando a trabalhar por conta da marca justamente desse grupo. Quem controla Afrin? Afrin, que já foi um enclave controlado pelos curdos no noroeste da Síria, hoje está sob o controle de grupos que se opõem a Assad, apoiados pela Turquia. Em 2018, a Turquia iniciou um ataque de grandes proporções contra as forças curdas do outro lado da fronteira. Isso ocorreu após a decisão dos Estados Unidos de formar uma forma segura na fronteira composta por combatentes turcos do YPG, que Ankara considera uma ameaça à segurança nacional, os turcos, né? E de uma ramificação do grupo militante PKK, que travou uma guerra no sudeste da Turquia por mais de 30 anos contra o governo turco. Desde então, a Turquia e seus aliados sírios controlam a região de Afrin. Quem controla Manbij, outro grupo proeminente no norte, são as Forças Democráticas Sírias, FDS. E essa coalizão de milícias e grupos rebeldes de etnia curda e árabe controla as áreas do leste do rio Eufrates e está até a fronteira com o Iraque e as cidades de Tel Rifah e Mandib, no oeste. As FDS proclamam unilateralmente uma entidade sob o nome de Administração Autônoma do Norte do Leste da Síria em 2018, proclamaram, tá galera? Que controla um quarto do território sírio e abriga bases militares dos Estados Unidos e da Rússia. Que doideira, né? Ainda tem a ameaça do Estado Islâmico na Síria. O grupo autodenominado Estado Islâmico, também conhecido como ISIS ou Daesh em árabe, proclamou seu califado em 2014 e durante alguns anos, né, conseguiu dominar várias áreas entre a Síria e o Iraque. O surgimento do Estado Islâmico mudou o curso da guerra na Síria e levou à formação de uma coalizão liderada pelos Estados Unidos, incluindo aí mais de 70 nações, para derrotá-lo. Em 2019, essa coalizão finalmente expulsou o grupo de seu último refúgio na Síria. Mas será que a ameaça do Estado Islâmico na Síria acabou completamente? A verdade, galera, é que grupos como esse têm ideias que continuam sendo difundidas e mesmo quando você praticamente elimina a maior parte dos combatentes, a ideia já está introjetada em parte da população por tudo o que acontece nessa região. E também, claro, pela influência externa de grandes potências, como é o caso da Rússia, dos Estados Unidos e de outras nações que de vez em quando metem o bedelho nessas questões. A verdade é que até esse grupo aí, nessa região, a criação desse grupo teve influência do mundo ocidental. Então, essa ameaça, infelizmente, ela não está definitivamente terminada. Assim como a situação da Síria é uma situação extremamente delicada, que carece realmente de muito cuidado e que, infelizmente, não vai ser resolvida do dia para a noite. Os 13 anos de conflito mostram muito sobre isso. Galera, você quer saber mais sobre a geopolítica internacional? Deixa nos comentários aí que a gente pode trazer de vez em quando aí, né? Não dá para ser todo dia porque a correria de professor é complicado. Um resumo geral das principais notícias que envolvem a geopolítica nesse nosso mundo para tentar compreender o que está acontecendo e quais são as perspectivas para o futuro. Além disso, é claro, tem muito conteúdo bacana aqui no canal, ligado a fenômenos geográficos, como atividade vulcânica, terremoto, o dia a dia que a gente tem ligado a esses fenômenos, como a questão da climatologia, vídeo aula, tem conteúdo bacana aqui que com certeza vai ser a sua cara. É só se inscrever no canal e não perder nada. Obrigado aí pela audiência, pela paciência e até a próxima. Fui!